Bom dia, queridos amigos e irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom a gente poder acordar e juntos a gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus, não é? O meu nome é Terezinha Barbalho. Eu sou pastora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da cidade de Silver Spring, e falo dos Estados Unidos, e da cidade de Silver Spring, no estado de Maryland. Eu acho que você conhece a cidade de Silver Spring. Se você já não veio aqui, você com certeza conhece, porque é a cidade onde nós temos a nossa conferência geral, a sede da Igreja Mundial, da Igreja Adventista Mundial. Muito bom trabalhar aqui. Minha igreja fica a 15 minutinhos da conferência geral, é uma bênção. Eu vivo aqui com o meu marido Zeli e a minha filha Rafaela. Bem, hoje eu estou muito feliz de poder partilhar um pouquinho com vocês das coisas que eu aprendo, sabe, sobre a Bíblia cada vez que a gente lê. E esse capítulo que a gente vai meditar um pouquinho hoje, que é o capítulo 7, é um capítulo que eu sempre digo que ele é um capítulo pesado, sabe? Eu me permito falar assim do capítulo. Esse capítulo é pesado, esse capítulo é intenso, esse capítulo é forte, intenso, pesado e forte, e rico, e rico. Por quê? Porque como você viu na leitura, esse capítulo, ele tem uma carga tão forte de dúvida, de questionamentos, de julgamentos errados, de perseguição, tudo fruto de maldade, não é? Então ele tem uma carga super forte disso, não é? De tudo isso que é ruim. E ao mesmo tempo é um conflito maravilhoso, né? Um sumário do grande conflito que a gente vive entre o bem e o mal. E ao mesmo tempo a gente tem uma carga forte também de salvação, de esperança, de mensagem, de palavra de vida, de transformação, de tudo o que a presença de Jesus causou nesse evento desse capítulo, né? Os eventos que aconteceram ali nesses 53 versos desse capítulo 7. Então, por isso que eu chamo ele de muito intenso, entendeu? Porque essas duas coisas vão se mesclando e vira assim um caldeirão fervente. É um caldeirão fervente. E como ele termina é que me emociona, me encanta, me encanta. Eu gosto muito desse capítulo. E eu queria, a gente poderia falar sobre ele assim numa semana de oração ou em um mês inteiro, porque ele é rico, como eu disse, ele é pesado, forte, intenso, rico, riquíssimo. Mas eu escolhi para partilhar com vocês um ponto que eu acho um ponto muito doce. Ele traz a doçura do Evangelho, ele traz a beleza, a suavidade e o aconchego do Evangelho. Eu acho que a gente está precisando disso nesses dias que a gente está vivendo. E também de encorajamento, né, para a gente prosseguir como fiéis discípulos de Jesus. Bem, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o verso 32. Verso 32 e o verso 45. O que acontece ali? Acontece uma coisa muito linda e é isso que eu queria partilhar. Bem, nós vimos que Jesus então estava no templo. Não esqueçam que ele estava no pátio do templo. É importante saber disso para a gente poder entender, imaginar. Eu gosto de viajar para o local. Eu sempre digo para a minha igreja, eu falo, gente, vamos viajar um pouquinho e ir até tal cidade, e imaginar o que acontece lá. Fazer o mesmo com vocês. Então imaginem que vocês vão para o templo, desculpe, e que vocês vão estar lá. Então no templo, não esqueça, Jesus está no pátio falando. Os sacerdotes estão dentro do templo. E então no verso 32, Jesus está falando, as multidões estão começando a se convencer, tem muita dúvida, muita gente falando que ele não é o Cristo, como ele pode falar daquele jeito, mas também a maioria dos comentários são, conforme ele vai falando e pregando, como ele pode falar de uma forma tão linda, sem ter tido estudo, como ele pode falar com tanto poder, como pode ser. Então as pessoas vão começando a questionar que é lindo demais, é poderoso demais, é verdadeiro demais, é tocante demais. Então quando as pessoas vão se acordando daquilo, elas fazem um comentário. É esse comentário que gera o verso 32. O comentário que elas fazem é: será que as autoridades não o prenderam ainda? Porque nessa fase do ministério de Jesus, ele já estava para ser preso, para morrer. Tá? Não foi aqui, porque não era a sua hora, como nós vimos na leitura. Mas ele já estava vivendo e experimentando muita perseguição de morte. Ele estava ameaçado de morte. Então ele já estava famoso como alguém que as autoridades queriam prender e matar. Então por isso que a multidão comentou: será que o pessoal não prendeu ainda as autoridades porque eles se convenceram que ele é o Cristo? Essa notícia chegou para os sacerdotes lá dentro do templo. E aí no verso 32 eles não se aguentaram. Então o que eles fazem? Os fariseus ouviram a multidão falando estas coisas a respeito dele. Então, deixa eu fazer alguma coisa, né? Então,
Os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Vamos acabar com esse negócio, né? Os guardas vão, lógico, e vão para o prenderem. Nesse ínterim, os guardas vão, isso é no verso 32. Até o verso 45, não fala mais dos guardas. Só está falando que os guardas foram e não está falando mais dos guardas. Só vai falando o que acontece lá. O que aconteceu, o que Jesus está fazendo, o que ele está falando. Jesus está falando que quem tiver sede, venha a ele e vai beber da água viva. E a vida dessa pessoa vai se tornar como um rio que flui, fontes de água viva. Está falando do Espírito Santo. E tudo isso foi trazendo alegria, esperança, convencimento e conversão ao coração das pessoas. E as pessoas foram ouvindo, e ele falou muito mais, foi tudo muito lindo, até que quando chega no verso 45, isso demorou. No 32, os guardas são chamados para ir para lá. No 45, eles ainda estão lá e estão voltando. Por que eu sei que demorou? Porque no 45 fala assim, finalmente, ou seja, finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes. Então eles foram no pátio e finalmente voltaram. Só que os sacerdotes lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles voltaram de mão abanando, voltaram com as mãos vazias, não conseguiram prender a Jesus. Ou seja, eles se demoraram lá e escutaram tudo. E qual foi a resposta deles? Verso 46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Eles foram convencidos e convertidos pela palavra daquele homem, Jesus. Queridos, eu quero que vocês levem para casa 3 coisas muito lindas sobre essa experiência dos soldados. E é isso que eu acho que é doce e maravilhoso para os nossos dias. Primeiro, quando Deus fala por intermédio daquele Jesus, ou daqueles nós, a quem ele enviou, o que acontece com aqueles que ouvem? Na experiência dos soldados, a primeira coisa que aconteceu, número 1, a consequência número 1 deles ouvirem essa pessoa usada por Deus, foi que eles mudaram de atitude e de propósito, completamente. Eles foram mandados para ir para lá, eles tinham que ir para lá. Eles tinham que ir para lá para prender Jesus. Eles foram com uma ordem, um mandado. Vai e prende. Foram com um propósito, um rumo, uma atitude, voltaram sem cumprir o propósito, sem tomar a atitude, voltaram sem fazer nada do que iam fazer e pensando diferente do que pensavam. Então a mudança de propósito, de atitude, que foi causada naqueles soldados, foi por ouvir a palavra de alguém que estava sendo usado por Deus. Primeiro ponto, isso vai causar mudança de atitude naqueles que ouvem os que são chamados por Deus e que são usados por Ele. Segundo ponto, e o segundo ponto é o que acontece quando eles chegam. Eles chegam e os sacerdotes ficam furiosos, é lógico. Vocês viram que ficaram furiosos. Você fala, será que vocês também foram enganados? Verso 47, perguntaram aos fariseus, por acaso alguém de nós creu? Não! Ou seja, eles estavam muito bravos. Esse verso tanto mostra, eu vou ler agora, reler, né? Que eles estavam bravos, que olha o ponto que eles chegam. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Olha o ponto que eles chegam. Mas essa ralé que nada entende de lei é maldita. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Eu diria que até muito baixo. Essa ralé que nada entende de lei é maldita. E eu imagino que, isso é minha imaginação, tá? Eu imagino que eles estavam falando isso tão bravos com os soldados em pé ali, né? Tendo voltado com as mãos vazias, sem prender Jesus. Eles devem ter ficado muito bravos com eles. Eu imagino eles fazendo assim, essa ralé e mostrando para os soldados, porque eles se transformaram tão ralé quanto a multidão que estava acreditando em Jesus lá fora, no pátio. E eles enfrentaram isso, os soldados. Na verdade, eles enfrentaram não só a bronca, mas eles enfrentaram o risco que eles correram por não ter cumprido a ordem sacerdotal. Eles eram contratados para isso. Na verdade, eles voltaram de mão abanando. Sabe o que eles estavam dizendo? Me desculpe, nós não obedecemos vocês, porque nós preferimos ouvir aquele homem e não temos coragem de prendê-lo porque ele nos convenceu. Essa era a mensagem, por isso os sacerdotes ficaram tão bravos. Queridos, não esqueçam agora da segunda lição. Quando o Espírito de Deus fala por intermédio daquele Jesus, ou daqueles nós, a quem ele enviou, acontece, número 1, transformação de propósito, transformação de atitude. Número 2, coragem.
provoca, esse espírito e essa palavra provoca naqueles que ouvem coragem. Eles se tornaram destemidos. Esses soldados, eles tiveram mais coragem do que muitas pessoas e personagens bíblicos que eu já vi. Na verdade, ninguém fala neles, né? Nesses soldados. Soldados são famosos na experiência de Jesus, mas desses aqui, às vezes passa meio rápido, né? Esses soldados que foram para prender e não prenderam, voltaram. E correram o risco, portanto, causa coragem. Eles voltaram destemidos. Olha que coisa linda. E a última coisa que eu quero partilhar com vocês dessa experiência é o que acontece no final do capítulo. Lá no verso 53, depois de toda essa confusão desse capítulo, sabe o que acontece? Você viu. O capítulo termina assim. Vocês viram que Nicodemos interferiu, o outro falou, tudo mais, estava uma confusão. Mas o capítulo termina. Então cada um foi para sua casa. Então cada um foi para sua casa. Foi assim que terminou. Não terminou com cruz, nem com morte. E cada um foi para sua casa. E Jesus pôde, agora eu completo, né? E Jesus pôde continuar o seu ministério até que fosse chegada a sua hora. Por quê? Porque aqueles homens transformaram uma situação. A coragem dele, a mudança de atitude, a coragem transformou o resultado. Então a última coisa que eu queria que você levasse é quando o Espírito de Deus fala por intermédio daquele Jesus ou daqueles nós, a quem ele enviou, existe mudança de propósito, e de atitude. Existe coragem, 2, e existe transformação de tudo ao nosso redor. Como foi transformada a situação lá? Era para Jesus ter sido preso, e vocês se lembram na Bíblia? Quando Jesus foi preso, foi morto. Não é como Paulo, como Pedro e outros apóstolos que eram presos, soltavam, era preso, viveram sob prisão. Quando Jesus foi preso, ele morreu. Mas a sua morte não aconteceu aqui, porque a prisão não aconteceu. E a prisão não aconteceu porque esses soldados ouviram alguém influenciado por Deus, ouviram alguém usado. Jesus falou, aquele que me enviou fala por mim. Portanto, queridos, nós vivemos um tempo e eu quero encorajá-lo para que você abra a boca, abra seus lábios e fale. Ao buscar a Deus e receber a inspiração do Espírito de Deus, a iluminação do Espírito, fale, abençoe. No meio dessa confusão, desse peso, porque é isso que a gente tem aí fora, é isso que nós temos visto aí fora. No meio dessa confusão e desse peso que está aí fora, o peso de tudo, da maldade, da dúvida, dos questionamentos, dos julgamentos errados, de tudo que acontece aí fora, como nesse capítulo 7, nós temos e podemos ter a influência que Jesus teve e causar o resultado que nós vimos na vida desses soldados. Que Deus abençoe você muito, que isso possa acontecer na sua vida hoje, no seu dia, que isso possa ser o modo pelo qual e como você vive, sendo influenciado pelo Espírito de Deus e transformando vidas ao seu redor. Eu desejo que Deus te abençoe muito, que Deus te use poderosamente. Fiquem com Deus.